Boa tarde. Em nome de Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo. Em nome do Mestre, nós vamos unindo os nossos pensamentos num único propósito, o propósito da reflexão das palavras do Mestre. Jesus, no seu infinito amor, está sempre nos amparando, nos auxiliando, nos inspirando bons pensamentos, para que nós possamos, no melhor do possível, seguir a nossa caminhada de crescimento. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Vinha de Luz, do capítulo 67, que tem por título Adiante de Vós. É um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Emmanuel faz toda uma explanação a respeito desta fala que nós vamos encontrar em Marcos. Esta fala é do anjo que estava no sepulcro no sábado, quando as mulheres foram até o sepulcro de Jesus. E encontrando o sepulcro aberto, elas ficaram apavoradas por não ter encontrado o corpo de Jesus que ali tinha sido colocado no dia anterior. E o anjo diz a elas: vá até os discípulos, vá até Pedro e diga a eles que Jesus já foi a Galiléia, adiante de vós. Então, Jesus continua sendo o primeiro e o maior exemplo de amor. Jesus está sempre na nossa frente, no serviço ao bem da humanidade. Serviço no sentido de servir. Jesus foi o maior servidor da humanidade. E nós, se quisermos ser seus seguidores, temos que estar a serviço desta doutrina. Mas não devemos esquecer nunca que o Mestre está sempre na nossa frente, porque nós temos as nossas fragilidades. E é a respeito dessa fragilidade humana que Emmanuel vem nos dar a lição de hoje. Como nós nos comportamos diante das dificuldades, embora com o propósito de querer fazer o melhor. Então, assim diz Emmanuel: é raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos em que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multiplica seus obstáculos e surgirá a dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem esquecer a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem
as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do serviço celeste. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas diante das provações salutares ou das tarefas dilacerantes que esperam pelo nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Então, o que é que Emmanuel está nos falando nesta lição de hoje? Que nós, por mais que nós nos esforcemos, por sermos criaturas frágeis, estamos sempre vacilando, recuando diante das provações. Basta as dificuldades surgirem um pouco mais penosas, um pouco mais complicadas, que nós já nos lamentamos, começamos a reclamar, achamos que Deus nos esqueceu. Por que será que isso está acontecendo conosco? Enfim, nós não temos aquela firmeza diante das dificuldades em seguir os ensinamentos do Mestre. Porque o Mestre nos ensina a ser valorosos, corajosos, firmes e decididos. Qual é a nossa decisão? O que foi que nós decidimos quando nós nos encarnamos novamente, na vida em que nós iríamos levar, no tempo em que nós iríamos viver aqui na Terra? Nós decidimos fazer o melhor, todos nós, enquanto criaturas encarnadas, temos este propósito de fazer o melhor, de ser criaturas melhores. Mas aqui chegando diante das dificuldades, nós vacilamos. Cometemos muitas vezes os mesmos erros. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, concede-nos tantas oportunidades quantas forem necessárias, até que um dia nós alcancemos a evolução espiritual. Nunca devemos esquecer que Jesus está sempre adiante de nós, que Ele está sempre fazendo por nós as maiores dificuldades, os maiores obstáculos. É o próprio Jesus que continua enfrentando pela fragilidade dos homens, pela fraqueza, pelo egoísmo que os homens ainda cultivam dentro de si. Mas um dia nós vamos chegar lá, porque essa é a lei de Deus. Deus, diante de tantas leis, criou a lei do progresso. E todo ser espiritual progride um pouquinho, mesmo que seja o mínimo, mas ele progride. Embora muitas vezes ele se comprometa ou se compromete em muitas situações, mas mesmo assim ele vai aprender que aquilo não se deve fazer. Todos os erros servem de aprendizagem.
Então, vamos cultivar a esperança, a fé e a coragem de que tudo passa e nós venceremos. Graças a Deus. Então vamos mais uma vez, em nome de Jesus, elevar os nossos pensamentos para vibrarmos. Vibrar, como todos nós já sabemos, é desejar ardentemente. Então vamos buscar no fundo do nosso coração o que nós temos de melhor para vibrar. Muita paz, muita luz, equilíbrio, serenidade e fé para todos nós. Saúde física e mental, que todos nós estamos bastante carentes, necessitados deste equilíbrio, desta saúde, para que nós possamos caminhar em direção a Deus, nosso Pai. Que o nosso planeta Terra seja envolvido na paz que vem de Deus, na luz divina, para que nós possamos crescer sempre. Graças a Deus.